Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E o assunto principal é esse, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Constituição, mais uma vez. Cadê a Constituição? Existe Constituição, Neumann? Bom dia. Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Hoje tem oi, hein? Hoje tem oi. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho de Férias. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, que não nos deixa tirar férias, porque tá sempre querendo saber de tudo. Bom, meu amigo Raíssa Abac. Ontem nós tivemos o caso em que a Constituição foi desprezada, rasgada, cuspida, em nome da Constituição. O que aconteceu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal foi um dos maiores vexames institucionais da história do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, por 6-3, substituiu o acórdão que faria sobre um assunto da maior gravidade por um acordão. Ou seja, tirou o acento agudo da segunda sílaba, tornou a palavra oxítona, e hoje o país amanheceu sem justiça. Hoje é o dia da justiça. Hoje, que é o dia da justiça, o Brasil amanheceu com o poder judiciário aleijado, manco por si mesmo, por suas próprias decisões. O que aconteceu ontem é que cada um usou o discurso constitucional para defender a própria pele. Por exemplo, o presidente da República, Michel Temer, ficou desesperado pela possibilidade de ter uma mudança na agenda do Senado, na votação do último passo, do último turno da PEC do teto dos gastos. Por isso, com o seu saber constitucional e com a sua proximidade com o decano do Supremo, Celso de Mello, foi criada ali uma alternativa. Aliás, a alternativa, que a alternativa só tem uma, não pode ter duas alternativas. A alternativa vem do latim alter, só há a alternativa, né? Pode haver várias opções, mas só há a alternativa. Então, a alternativa é a Constituição. Veja bem, a ministra Carmen Lúcia, de repente embriagada pelo poder que lhe estava sendo concedido, substituiu a sua condição de Suprema Magistrada, presidente do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, por uma condição de mera conspiradora política para salvar a República, que isso é conversa de político. E em nome da salvação da República, passou por cima, depois de repreender no seu voto final, ela repreendeu o Renan Calheiros por ter afrontado o Supremo, afrontado a Justiça, dado as costas para um oficial de Justiça, mentido descaradamente para o oficial de Justiça, e ela chegou e fez um fatiamento ainda mais absurdo do que o fatiamento que foi feito pelo seu antecessor, o Ricardo Lewandowski, das penas que tinham que ser aplicadas à presidente deposta no impeachment, Dilma Rousseff. O que aconteceu é que, segundo o jornal Estadão apurou lá em Brasília, no dia de ontem, havendo uma antiga amizade entre Carmen Lúcia e Jorge Viana, do PT do Acre, eles combinaram essa solução absurda do ponto de vista constitucional, na qual, para preservar o Renan na presidência do Senado, se retirou o presidente do Senado, não foi o Renan Calheiros, o presidente do Senado foi retirado da linha sucessória porque ele é réu, é o único caso do mundo em que uma pessoa é processada e, em vez de receber uma pena na hora da sua condenação ou da sua absolvição, ele recebe um prêmio. Ele recebe a permanência que ele não pode mais ter na presidência do Congresso. O que aconteceu ontem no Brasil foi um dos maiores vexames institucionais da história, patrocinado pelo presidente da República, pelo presidente do Senado e pela presidente do Supremo Tribunal Federal, com o apoio, a omissão,
a qualquer outra coisa que você quiser do presidente da Câmara. Quer dizer, os presidentes dos 3 poderes deram um golpe nas instituições em falso nome da paz social e do cidadão. Eu não sei se a PEC do gasto vai ou não vai alterar grande coisa no processo de descida ao poço que este país está sofrendo graças ao descalabro das administrações petistas de Lula e Dilma. Mas o que eu sei é que o constitucionalista Michel Temer, a íntegra presidente do Supremo e o sujíssimo, o meliantíssimo presidente do Senado, em conluio, estão rasgando a ordem institucional brasileira a seu bel prazer em nome de sua interpretação política e não jurídica dos acontecimentos, dos fatos e das leis que estão sendo feridas e rasgadas. Todos estão agora comemorando a decisão por 6-3. Uma decisão, olha, ninguém pode suspeitar que eu tenho qualquer simpatia por Marco Aurélio Mello. Tenho recebido há muito tempo, desde que o entrevistei no Roda Viva, as maiores manifestações de solidariedade e de horror ao Marco Aurélio Mello do público. Então eu sou uma pessoa insuspeita para dizer o seguinte: Marco Aurélio Mello cometeu um erro grave, que foi não recorrer ao plenário antes de dar a liminar. Só que erro muito maior foi derrubar a liminar achando que limpava a cara do colega Marco Aurélio, fazendo elogios falsos, hipócritas, porque todo mundo ali o detesta. Eu não detesto o Marco Aurélio, eu apenas tive um entrevero com ele em nome da minha isenção de jornalista, e hoje eu digo o seguinte: mesmo tendo Marco Aurélio cometido um erro, Marco Aurélio cometeu um erro, porque não é um crime o que ele fez, ao contrário do que diz o Gilmar Mendes. E mesmo se fosse um crime, era um crime para ser julgado depois. O Renan Calheiros, sim, é acusado de 12 processos no Supremo e agora cometeu um crime explícito, que foi reunir a mesa do Senado para resistir a uma decisão de outro poder, que é o Poder Judiciário. Se houve qualquer ruptura de poderes, ele foi promovido pelo Renan na hora em que rejeitou receber o oficial de justiça e rejeitou aceitar uma ordem de juiz. O meu pai, que era chefe político no interior da Paraíba, da UDN, me ensinou que ordem de juiz respeita-se, depois se recorre contra ela ao próprio juiz, à própria justiça, a outro juiz, que era o que tinha que ter acontecido ontem. Agora, o que aconteceu ontem foi a demonstração da completa alienação, da completa separação do senso de realidade. Eu tenho uma tia, já não existe, não está mais entre nós, mas uma tia louca que dizia que uma pessoa não tinha senso de loção. É isso aí, o Temer não tem senso de loção, a Carmen Lúcia não tem senso de loção, e fizeram um jogo em benefício teórico do cidadão, porque vamos ver, né, se essa PEC do limite dos gastos vai realmente nos socorrer. Eu sou a favor, mas isso não significa que eu seja a favor de desrespeitar todas as formalidades da lei, afinal a democracia vive também de formalidades, para realizar uma sessão que pode ser realizada a qualquer hora. O Jorge Viana é outro que está comemorando o sucesso da sua articulação, porque ele, lá no Acre, ficou amigo da Carmen Lúcia, que era procuradora em Minas e foi lá ajudá-lo. Então, o Jorge Viana se livrou de provar o hipócrita que ele é para a nação, que ele fica dando uma de moderado, quando ele é o empregado do Lula e fica lá no Senado reproduzindo e passando para frente tudo que o Lula quer. E tudo que o PT queria nessa hora foi criar uma crise, criou, fragilizar o governo Temer, fragilizar o Supremo Tribunal Federal, que o companheiro Josias de Souza está chamando de ex-supremo, e ele tem toda a razão. O Supremo deixou a toga na lavanderia e foi para casa dormir, nos deixando ao relento. Eu tinha previsto fazer todos os comentários sobre essa sessão que suja a história do Supremo aqui, nesse primeiro espaço, mas vou ser obrigado a voltar ao assunto. Já a gente volta. Daqui a pouco, porque eu tenho muito a falar ainda sobre essa sessão. Eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu no Brasil
nos últimos anos, e a sequência daquele absurdo da chamada Constituição só se for a pau juvenal, que foi aberta exatamente por Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski, que imprimiu na sua presidência um código de voluntarismo que, infelizmente, a sua sucessora, Carmen Lúcia, está seguindo. Só para reforçar o que você disse, é que artigo 5º da Lei 9.882 de 1999 deixa claro que uma decisão desse tipo tem que ser submetida ao plenário. Não é uma decisão só de um ministro. Então esse aí que foi o erro do ministro Marco Aurélio. O William Shakespeare escreveu talvez a melhor comédia de todos os tempos, que é uma chamada A Comédia dos Erros, né? Que é um clássico da dramaturgia que é repetido em novela. Bom, lá no Supremo eles fizeram a tragédia dos erros que atingiu o Senado e cumpliciou-se o Michel Temer, que se diz constitucionalista. Esse erro do ministro Marco Aurélio não justifica o fato de Renan se esconder, como você disse lá. Não, ele tem que recorrer. Tem que recorrer. Ele sai passa a presidência e recorre. E recorre. No dia seguinte ele ganhava no Supremo, quer dizer. Agora, fazer o que o Supremo fez é o pior dos erros. Ia ficar muito menos de maior que o erro do Marco Aurélio. Ia ficar menos de 24 horas afastado. Não ia mudar nada. Mas não, fez essa lambança que, na verdade, ela só houve porque a Carmen Lúcia acha que é maior do que o Supremo. Não é. Porque o Michel Temer acha que é a salvação do Brasil e é bom que ele salve, porque se não der certo, já tem uma conspiração aí do PSDB querendo transformar Fernando Henrique no presidente por eleição indireta. E do Renan, que é o seguinte, que está comemorando, mas é o único cujo destino está traçado. E o destino dele não vai ser comemorar essa vitória para sempre, não. O que o espera é o chamado rigor da lei. Espero que ainda haja rigor da lei depois desse acordão em que se transformou a possibilidade de se fazer um acórdão.